Olá pessoal, sou o professor Hugo, vamos dar continuidade às nossas aulas de geometria analítica. Estamos na unidade 3 que trata do produto vetorial, essa é a nossa aula 2. Nessa aula a gente vai fazer 2 exercícios referentes ao conteúdo de produto vetorial. Então o primeiro deles é determinar o produto vetorial entre o vetor U 1, 1 e 3 e V 2, 1, 4 e também a área que o paralelogramo que eles vão compor, certo? Então, inicialmente, vamos calcular o produto vetorial entre U e V através do dispositivo prático. Então, a gente vai utilizar o dispositivo prático para o cálculo do produto vetorial da seguinte maneira. Conforme a gente já viu, colocamos o primeiro vetor 1, 1, 3 e repetimos as duas primeiras coordenadas, 1 e 1. Colocamos o segundo vetor logo abaixo e repetimos as duas coordenadas, 2, 1, 4, 2, 1. Agora aplicamos o dispositivo prático para determinar o vetor resultante, que é o produto vetorial, em cima de U e V. Então vamos lá. Vou chamar de vetor W, que é o resultado do produto vetorial entre U vetorial V. Então vamos lá. Dispositivo prático. A gente exclui a primeira coluna e realiza o determinante dos outros dois. Então, 1 vezes 4, 1 vezes 4, menos 3 vezes 1. 3 vezes 1. Isso aqui vai estar na direção X. Na direção Y, a gente exclui a outra coluna, a segunda coluna, e faz o determinante desses dois aqui. 3 vezes 2, menos 1 vezes 4. Isso aqui na direção Y. E por fim, na direção Z, tiro as 3 primeiras colunas e fico só com as duas últimas. 1 vezes 1, menos 1 vezes 2. Logo, o vetor resultante do produto vetorial entre U e V, que eu chamei de vetor W, vai ser igual a 1 vezes 4, 4, menos 3 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6, menos 1 vezes 4, 6 menos 4, 2. 1 vezes 1, 1, menos 1 vezes 2, 1 menos 2, menos 1. Então, o vetor 1, 2 e menos 1 é o resultado do produto vetorial entre U e V. E a gente viu, pelos aspectos teóricos, que a área do paralelogramo formado pelos vetores U e V corresponde ao módulo do produto vetorial entre eles. Então, a área do paralelogramo é igual ao módulo do produto vetorial entre U e V, que é igual ao módulo desse vetor W, que é o produto vetorial entre U e V. Módulo, a gente já viu também como calcula. Então, essa área vai ser igual a raiz da soma das componentes desse vetor ao quadrado. Então, raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Portanto, a área do paralelogramo vai ser igual a raiz de 1 ao quadrado, 1, mais 2 ao quadrado, 4, mais menos 1 ao quadrado, mais 1. Então, essa área é igual a raiz de 6 unidades de área. Ok? Então, o nosso primeiro exercício está resolvido. Produto vetorial entre U e V, o vetor W, 1, 2 e menos 1. E a área do paralelogramo, módulo desse vetor, módulo de W,
raiz de 6 unidades de área. Então, o primeiro exercício. Agora, o segundo, o que se pede? Determinar um vetor de módulo 3 que seja simultaneamente ortogonal aos vetores u e v. Então, da definição de produto vetorial, o resultado do produto vetorial entre dois vetores é um vetor que é simultaneamente ortogonal aos vetores que o originaram. Então, para eu determinar esse vetor simultaneamente ortogonal, primeiramente eu vou precisar fazer o produto vetorial entre u e v, e depois a gente vai determinar um de módulo 3. Então vamos lá, vou chamar de vetor W, novamente, o produto vetorial entre u e v. Da mesma forma, vamos aplicar o dispositivo prático. Então o que a gente faz? Coloca o vetor u, primeiramente, que é entre u e v, 2, 1, 2, repetimos as duas primeiras, colocamos o vetor v, 3, 1, 1, repetindo as duas primeiras, 3, 1, 1, 3, 1. Então esse vetor w, vamos aplicar o dispositivo prático também. W vai ser igual a, abre parênteses, tiro a primeira coluna, trabalho só com as outras duas. 1 vezes 1, menos 2 vezes 1. Na direção x, agora na direção y. Tiro as duas primeiras colunas, trabalho com essa. 2 vezes 3, menos 2 vezes 1. Isso na direção y, e na direção z, tiro as 3 primeiras colunas e trabalho com as duas últimas. 2 vezes 1, menos 1 vezes 3. Então, nosso vetor w, que é simultaneamente ortogonal, vai ser igual a 1 vezes 1, 1, menos 2 vezes 1, 1 menos 2, menos 1. 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 1, 2 menos 3 é igual a menos 1. Então, esse aqui é o nosso vetor W, que é simultaneamente ortogonal aos vetores u e v. Só que o exercício está pedindo para a gente calcular um vetor de módulo 3. Esse vetor aqui não tem módulo 3, ele tem o módulo soma das componentes, raiz da soma das componentes ao quadrado. Para a gente chegar num vetor de módulo 3, a gente precisa partir do princípio que a gente precisa calcular um vetor unitário. A gente já viu anteriormente que o vetor unitário é o quê? É um vetor que conserva as mesmas características de direção e sentido do vetor original, porém com módulo 1. Então, o vetor unitário a definição dele, vou chamar ele de WW, é o vetor dividido pelo seu próprio módulo. Então, no nosso caso aqui, o vetor que a gente tem é esse daqui, ó. Menos 1, 4 e menos 1. Dividido pelo seu módulo. Módulo de um vetor, já sabemos como calcula. Raiz da soma das componentes ao quadrado. Então, raiz de menos 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Portanto, o nosso vetor unitário vai ser igual ao nosso vetor, menos 1, 4 e menos 1, dividido por 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado 16, 1 ao quadrado 1. 1 mais 16 mais 1, então vai dar raiz de 18. Então esse aqui é o nosso vetor unitário. O que é esse vetor aqui? É um vetor de mesma direção e sentido de W, porém com módulo igual a 1. Vejam só, se eu quero um vetor de módulo 3 e tem um vetor de módulo 1, então basta que a gente multiplique esse vetor unitário por 3. Então eu vou estar fazendo com que de módulo 1 ele passe a ter módulo 3 com as mesmas características de direção e sentido.
Então, o nosso vetor de módulo 3 vai ser igual a 3 vezes o nosso vetor unitário. Então, teremos 3 vezes esse vetor aqui. Menos 1, 4, menos 1, dividido por raiz de 18. Sendo assim, esse vetor de módulo 3 simultaneamente ortogonal a U e V vai ser do tipo 3 vezes menos 1 por raiz de 18. Então, é menos 3 por raiz de 18. 3 vezes 4 por raiz de 18. Então, vai dar 12 por raiz de 18. 3 vezes menos 1 por raiz de 18, menos 3 dividido por raiz de 18. Poderia escrever, né, da forma agrupada, igual está aqui. Seria menos 3, 12 e menos 3, tudo isso dividido por raiz de 18. Ok? Obrigado.